Maria voltou do médico chorando. Suas mãos tremiam e o som de sua respiração curta enchia o carro enquanto ela dirigia para casa. A notícia que havia recebido ainda ressoava em sua mente, cada palavra do médico gravada como uma sentença. Ela tinha uma doença grave no fígado e precisaria de um transplante para sobreviver. Sem o transplante, a progressão da doença seria rápida e o tempo não estava a seu favor. Assim que entrou em casa, Carlos, seu marido, estava sentado no sofá assistindo à televisão. Ele percebeu imediatamente o estado de Maria e levantou-se, preocupado. "O que aconteceu, amor?" perguntou ele, aproximando-se dela com uma expressão séria. Maria sentiu o peso da situação e começou a chorar ainda mais. Ela mal conseguia falar, mas entre soluços conseguiu explicar a gravidade da situação. "O médico disse que eu preciso de um transplante de fígado, Carlos, e não há nenhuma perspectiva de conseguir um doador logo." Carlos abraçou Maria e acariciou seus cabelos, tentando acalmá-la. "Vai ficar tudo bem, Maria. Eu estou aqui com você. Vamos enfrentar isso juntos, não importa o que aconteça." Apesar do consolo, a incerteza pairava sobre eles. Maria entrou na fila de transplante, mas as chances de conseguir um doador compatível eram baixas. O médico sugeriu que os familiares mais próximos fizessem testes de compatibilidade. Infelizmente, nenhum deles era compatível, e a esperança de Maria começou a se esvair. "E agora, doutor?" perguntou Maria na consulta seguinte, sua voz carregada de desespero. "Outras pessoas podem fazer o teste também, Maria. Amigos próximos, por exemplo. Às vezes encontramos um doador compatível fora do círculo familiar imediato", respondeu o médico com uma voz calma e encorajadora. Maria decidiu seguir o conselho do médico e pediu que seus amigos mais próximos, assim como Carlos, fizessem o teste. A espera pelos resultados foi angustiante, mas finalmente um dia o telefone tocou. Era o médico. "Tenho boas notícias, Maria", disse ele. "Seu marido, Carlos, é compatível. Ele pode ser o doador que você precisa." Maria sentiu uma onda de alívio e felicidade. Correu para compartilhar a notícia com Carlos. "Carlos, você é compatível?" exclamou ela, segurando as mãos dele com força. "Parece que até nisso somos almas gêmeas." Carlos sorriu, mas seu sorriso não alcançou os olhos. Ele murmurou algo inaudível e desviou o olhar. Maria sentiu uma pontada de preocupação no estômago. Nos dias que se seguiram, Maria notou que Carlos estava mais distante. Ele inventava desculpas para evitar as consultas médicas e parecia cada vez mais evasivo quando o assunto do transplante surgia. Ela tentou não pensar muito sobre isso, acreditando que era apenas o nervosismo com toda a situação. No entanto, um dia, ao chegar em casa mais cedo do que o previsto, Maria ouviu Carlos falando ao telefone. Ela parou no corredor sem querer ouvir, mas incapaz de se afastar quando escutou o nome dela mencionado. "Eu não sei se amo a Maria o suficiente para isso." A voz de Carlos soava cansada, quase como se ele estivesse carregando um fardo. "Quero dizer, eu me preocupo com ela, mas... doar uma parte de mim? Não sei se estou pronto para isso. E estou pensando em pedir o divórcio. Eu não a amo mais." Maria sentiu seu coração se partir em 1000 pedaços. Ela recuou, quase tropeçando nos próprios pés. As lágrimas encheram seus olhos e escorreram silenciosamente por seu rosto. Ela sentiu uma mistura de raiva e decepção. O homem que prometera estar ao seu lado em todos os momentos agora queria abandoná-la quando ela mais precisava dele. Sem dizer uma palavra, ela foi para o quarto e fechou a porta. Sentou-se na cama, ainda em choque com o que tinha ouvido. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente como um pesadelo. Como ele pôde fazer isso? Como pôde ser tão frio e calculista? Ela chorou até não ter mais lágrimas. Seus pensamentos eram um turbilhão de emoções. Raiva, tristeza, desespero. Ela sabia que precisava confrontar Carlos sobre o que ouvira, mas por ora não conseguia sequer olhar para ele.
Deitou-se na cama e olhou para o teto, tentando acalmar seus pensamentos. Respirou fundo várias vezes, como se estivesse tentando se preparar para a batalha que viria. Amanhã, pensou. Amanhã eu falo com ele. Eu preciso saber o que realmente está acontecendo. O dia seguinte chegou, mas a noite foi longa e cheia de sonhos perturbadores. Maria mal pregou os olhos, mas quando a luz da manhã finalmente invadiu o quarto, ela se levantou decidida. Desceu as escadas e encontrou Carlos na cozinha, mexendo distraidamente no café. Precisamos conversar, disse ela, sua voz firme, mas com um traço de tristeza. Carlos olhou para ela, seu rosto pálido e cansado. Sobre o quê? Perguntou ele, tentando parecer desinteressado. Maria encarou-o por um momento antes de responder, sentindo a raiva e a dor borbulhando dentro dela. Sobre o que eu ouvi ontem. Sobre você não me amar o suficiente para doar parte de si. E sobre querer o divórcio. Carlos ficou em silêncio, o peso de suas próprias palavras agora pendurado no ar entre eles. Ele sabia que não poderia escapar da verdade e sabia que essa conversa mudaria tudo para sempre. Eu não quero falar sobre isso, Maria, Carlos exclamou com o rosto vermelho de frustração. Maria olhou para ele, os olhos ainda úmidos de lágrimas, tentando entender o que estava acontecendo. Era como se o homem que ela conhecia tivesse se transformado em um estranho. Como assim? Você não quer falar sobre isso, Carlos? Ela perguntou, a voz embargada. Isso é sobre a minha vida, sobre o nosso futuro. Eu preciso de você agora mais do que nunca. Carlos balançou a cabeça, impaciente. Eu já disse o que penso. Eu não quero fazer essa cirurgia. Não vou arriscar a minha vida, mesmo que você ache que o risco é mínimo. Eu não quero passar por isso. Mas você é saudável, insistiu Maria, tentando manter a calma. O médico disse que o risco é muito pequeno. Você sabe que o fígado é um órgão que se regenera. Em poucas semanas você estaria bem novamente. Eu não quero arriscar. Carlos cortou, sua voz ficando mais alta. Não vou me submeter a uma cirurgia, ponto final. E não é só isso. Não estou disposto a dar uma parte de mim para algo assim. Eu não quero arriscar a minha vida por você. Maria sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Suas palavras eram como facas em seu coração. Você... Ela começou, a voz trêmula. Você sempre disse que daria a vida por mim, que faria qualquer coisa para me proteger. Era tudo mentira, não era? Carlos desviou o olhar, seus lábios se apertando numa linha fina. As coisas mudam, Maria. Eu não sabia que algo assim iria acontecer. Não imaginei que teria que tomar uma decisão como essa. Maria começou a chorar novamente, sentindo-se completamente traída. Carlos se virou, pegou sua bolsa e começou a caminhar em direção à porta. Eu preciso ir trabalhar, disse ele, a voz fria e distante. A gente fala sobre isso depois. Carlos, por favor, implorou Maria. Mas ele já estava saindo pela porta, apressado e com raiva. Maria ficou ali, sozinha, sentindo o peso da realidade esmagá-la. Seus soluços ecoavam pela casa vazia. Ela sabia que não conseguiria ficar ali, não naquele momento. Precisava de alguém para conversar, alguém que pudesse oferecer algum consolo. Pegou suas chaves e saiu de casa, dirigindo até a casa de sua amiga, Clara. Ao chegar, Maria mal conseguia conter as lágrimas. Clara a recebeu de braços abertos, preocupada com o estado da amiga. O que aconteceu, Maria? Perguntou Clara, puxando-a para dentro. Maria se sentou no sofá e desabou. Contou tudo para Clara, desde o diagnóstico, a descoberta de que Carlos era compatível, até a recusa dele em fazer a doação e a discussão de momentos atrás. Clara ouviu tudo atentamente, balançando a cabeça. Maria, eu entendo que é uma situação difícil para ele, mas a desculpa que ele deu não faz sentido, disse Clara, finalmente, sua voz firme. Ele é saudável, e você mesma disse que o médico explicou que o risco é mínimo.
Maria assentiu, enxugando as lágrimas. Sim, é isso que me dói tanto. Ele nem mesmo considera... Ele simplesmente se recusa. Clara suspirou, colocando uma mão no ombro de Maria. O fígado é um órgão que regenera. Em pouco tempo ele estaria bem de novo. E mais importante, ele estaria salvando sua vida. Se ele realmente te amasse, Maria, isso não deveria ser nem uma questão. Ele deveria estar ao seu lado, disposto a fazer qualquer coisa. Maria sentiu um aperto no coração ao ouvir aquelas palavras. Sabia que Clara tinha razão. A desculpa de Carlos parecia cada vez mais vazia e egoísta. Talvez ele não me ame o suficiente, murmurou Maria, olhando para o chão. Clara ficou em silêncio por um momento antes de responder. Eu não queria te dizer isso, mas você mesma já percebeu. Se ele te amasse de verdade, ele não teria essa atitude. Maria suspirou profundamente, sentindo uma tristeza profunda se abater sobre ela. Ela agradeceu a Clara pelo apoio e decidiu voltar para casa. Precisava pensar, precisava entender o que faria a seguir. Ao chegar em casa, a porta estava entreaberta. Estranhando, Maria entrou devagar, sentindo um calafrio subir pela espinha. Seu coração acelerou ao ver que a mala de Carlos não estava mais no canto da sala, onde ele sempre a deixava. Os olhos de Maria se voltaram para o quarto e, quando ela entrou, o choque tomou conta dela. As gavetas estavam abertas e as roupas de Carlos tinham sumido. Com a respiração ofegante, Maria correu para o escritório, onde guardavam documentos e alguns valores. O cofre estava aberto e ela notou que o dinheiro que havia economizado nos últimos anos tinha desaparecido. Maria sentiu o chão faltar novamente. Não, sussurrou, com a voz quebrada pela incredulidade. Não pode ser. Ela correu até o computador, abriu o aplicativo do banco e viu a confirmação do seu pior medo. O saldo estava zerado. Carlos havia transferido todo o dinheiro da conta conjunta. Como ele pôde fazer isso comigo? Murmurou para si mesma, as lágrimas escorrendo novamente. Maria sentou-se, sentindo-se esmagada pelo peso da traição. Tudo fazia sentido agora. As palavras ao telefone, a frieza repentina, a distância. Carlos não só se recusou a ajudá-la, mas também a roubou e a deixou sem nada. Ela colocou as mãos no rosto e chorou, seus soluços enchendo a casa vazia. Sentia-se completamente sozinha, abandonada por quem prometeu estar ao seu lado para sempre. Com o coração partido, Maria percebeu que teria que enfrentar mais essa batalha sozinha. Ela se levantou lentamente, enxugou as lágrimas e olhou em volta. Sabia que precisava ser forte. Não podia permitir que a traição de Carlos a destruísse. Ela respirou fundo, tentando se recompor. Vou lutar com ou sem ele, disse a si mesma, sentindo uma nova determinação crescer dentro dela. Mesmo diante de tanta dor, ela sabia que não podia desistir. Ela não permitiria que Carlos ou sua doença a derrotassem. Ela ainda tinha uma vida pela frente e faria tudo o que estivesse ao seu alcance para salvá-la. Maria passou meses tentando entrar em contato com Carlos, mas parecia que ele havia desaparecido da face da terra. Ela ligava incansavelmente para o celular dele, enviava mensagens, e-mails, mas nada. Cada tentativa frustrada era como uma facada em seu coração já ferido. Desesperada, Maria decidiu ir à polícia. Explicou o que havia acontecido, como ele tinha roubado seu dinheiro e desaparecido sem deixar rastros. Os policiais abriram um boletim de ocorrência, mas logo deixaram claro que, sem pistas concretas, seria muito difícil localizá-lo. Vamos tentar, senhora Maria, mas, infelizmente, esses casos nem sempre têm um desfecho rápido, disse um dos policiais, com um tom de voz que tentava ser reconfortante, mas que apenas aumentava a sensação de impotência de Maria. Ela assentiu sem ter muitas opções. Meses se passaram sem nenhuma notícia. Maria, consumida por uma mistura de raiva e tristeza, imaginava Carlos em algum lugar distante,
aproveitando o dinheiro que havia juntado com tanto sacrifício. A ideia de que ele estava bem enquanto ela lutava por sua vida a deixava furiosa. Nem mesmo os parentes de Carlos sabiam de seu paradeiro. Eles também estavam chocados e não aceitavam o que ele havia feito. Ele nunca foi assim, Maria. Eu realmente não sei o que aconteceu com ele, disse a irmã de Carlos durante uma visita, os olhos cheios de lágrimas. Sinto muito por tudo isso. Mas desculpas não resolviam nada. A falta de respostas e o sentimento de abandono começaram a afetar a saúde mental de Maria. Ela pirou de pouco em pouco, mergulhando cada vez mais fundo em um poço de desespero. As noites eram intermináveis, cheias de pensamentos sombrios e sonhos perturbadores. Semanas se passaram e sua condição física começou a piorar drasticamente. Primeiro foi a falta de apetite. Nada parecia atraente e ela forçava-se a comer apenas para manter um pouco de força. Depois, a pele de Maria começou a ficar amarelada, sinal de que o fígado estava falhando ainda mais. A fadiga era constante. Ela passava os dias na cama, sem forças para se levantar. Quando tentava, as pernas tremiam tanto que ela mal conseguia dar alguns passos antes de ter que se sentar novamente. Maria, você precisa comer, insistia sua amiga Clara, trazendo um prato de sopa quente. Você precisa ser forte. Maria balançava a cabeça, recusando, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela estava cansada de lutar. Se não fosse pela ajuda de amigos e parentes, Maria não sabia o que teria acontecido com ela. Eles se revezavam para cuidar dela, trazendo comida, ajudando com as tarefas de casa e tentando manter seu espírito elevado. No entanto, nada parecia funcionar. Mais tempo passou e Maria chegou ao ponto em que não conseguia mais andar. Estava fraca demais, sua esperança praticamente extinta. A única coisa que a mantinha viva era a raiva que sentia por Carlos. Ela se perguntava todos os dias: e se ele tivesse feito o transplante? Eu estaria saudável agora? Ele realmente me amou algum dia? Durante essa época sombria, ela recebeu várias visitas de amigos e parentes. Todos achavam que ela estava nos últimos dias de vida e vinham para se despedir. Maria, eu queria tanto poder fazer mais por você, disse um primo distante com os olhos marejados. Só queria que você soubesse que estamos todos torcendo por você. Maria apenas sorria fracamente, sem forças para responder. A tristeza no olhar de seus visitantes só reforçava sua própria desesperança. Ela começou a se conformar com a ideia de que seu tempo estava acabando. Então, num dia particularmente cinzento e frio, quando Maria sentia que o fim realmente estava próximo, ela recebeu uma notícia que jamais esperaria. O telefone tocou e Clara atendeu, com Maria deitada na cama ao lado. A expressão no rosto de Clara mudou rapidamente de preocupação para choque. Meu Deus, Maria! Clara murmurou, cobrindo a boca com a mão. É o hospital! Eles encontraram um doador para você! Maria arregalou os olhos, sentindo um raio de esperança atravessar a escuridão que a envolvia. Seu coração começou a bater mais rápido. O quê? Como? Ela conseguiu balbuciar, quase sem acreditar no que ouvira. Eu não sei, mas você tem uma chance, Clara exclamou, as lágrimas escorrendo pelo rosto de alegria. Você tem uma chance, Maria. As horas seguintes foram um borrão de preparação frenética. Amigos e parentes correram para ajudar Maria a se preparar para ir ao hospital. O procedimento era arriscado, especialmente devido ao estado debilitado em que Maria se encontrava, mas era sua única chance de sobreviver. O transplante foi complicado e longo. O corpo de Maria estava fraco e os médicos tiveram que lutar para estabilizá-la durante a cirurgia. Mas depois de horas de tensão, o cirurgião saiu da sala de operações com um sorriso cansado no rosto. Ela está bem, disse ele para Clara e os outros amigos que esperavam ansiosos na sala de espera.
Foi um procedimento difícil, mas ela aguentou. Agora é só uma questão de recuperação. Nos dias que se seguiram, Maria começou a mostrar sinais notáveis de melhora. A cor voltou ao seu rosto e ela começou a se sentir mais forte. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas a luz no fim do túnel finalmente parecia mais próxima. Sentada em sua cama no hospital, com Clara ao seu lado, Maria olhou pela janela e sentiu algo que não sentia havia muito tempo: esperança. "Eu estou tão feliz por você, Maria", disse Clara, segurando a mão da amiga. Maria sorriu, um sorriso verdadeiro desta vez. "Eu também, Clara, eu também. E vou aproveitar essa nova chance. Vou viver." Ela sabia que ainda tinha muito a processar, muito a enfrentar. Mas agora, com uma nova vida à sua frente, Maria estava determinada a seguir em frente, deixando para trás a escuridão e focando apenas na luz que, finalmente, começava a brilhar novamente em seu caminho. Maria havia conseguido reconstruir sua vida. Depois do transplante bem-sucedido, ela lentamente recuperou sua saúde e sua felicidade. Mas, mesmo nos momentos mais felizes, sempre havia um resquício de tristeza e raiva quando ela pensava em Carlos. Ele havia fugido com seu dinheiro e a abandonado no momento em que ela mais precisava dele. Essas lembranças vinham de vez em quando, e Maria ficava séria e pensativa, perdida em pensamentos sobre o passado. Determinada a seguir em frente, Maria decidiu montar uma pequena lanchonete na garagem de sua casa. No começo, era uma forma simples de ganhar a vida, vendendo lanches para vizinhos e pessoas que passavam pela rua. O dinheiro que ela ganhava não era muito, mas era o suficiente para sobreviver. Ela trabalhava incansavelmente, colocando todo o seu esforço e dedicação no pequeno negócio. Com o passar do tempo, a qualidade dos lanches de Maria começou a chamar a atenção. A palavra se espalhou e logo sua lanchonete ganhou popularidade. O movimento aumentou a ponto de ela precisar alugar um ponto comercial para acomodar a demanda crescente. Foi um espaço simples, mas adequado para as necessidades da lanchonete. Ela contratou 2 funcionários para ajudar com o fluxo de clientes, e foi aí que Rafael entrou em sua vida. Rafael era um jovem trabalhador, disposto a fazer de tudo dentro da lanchonete. Oficialmente, ele foi contratado como garçom, mas sua proatividade o fazia se envolver em todas as tarefas necessárias. Ele limpava o chão, lavava a louça, preparava lanches e fazia o possível para garantir que o estabelecimento funcionasse sem problemas. "Rafael, você não precisa fazer tudo isso", disse Maria uma noite enquanto fechavam a lanchonete juntos. "Eu gostaria de te pagar um salário melhor pelo tanto que você ajuda, mas, infelizmente, ainda não posso." Rafael sorriu, enxugando as mãos no avental. "Não se preocupe com isso, Maria. Eu gosto de ajudar porque você é uma ótima chefe. É bom trabalhar para alguém que se preocupa com os funcionários." Maria deu um sorriso sincero. Ela sabia o quanto era sortuda por ter alguém como Rafael trabalhando ao seu lado. Todas as noites, como forma de agradecimento, ela oferecia carona para ele até sua casa. Com o tempo, os 2 foram se aproximando. O relacionamento profissional se transformou em uma amizade, e da amizade nasceu algo mais. Eles começaram a namorar, e logo Maria se viu apaixonada novamente. Rafael era tudo o que Carlos nunca foi. Atencioso, dedicado e sempre disposto a apoiá-la, tanto nos bons quanto nos maus momentos. Os anos se passaram e Maria e Rafael se casaram. Eles tiveram 2 filhos gêmeos, uma alegria que trouxe uma nova luz à vida de Maria. O pequeno negócio que começou na garagem de casa havia se transformado em um restaurante próspero. O restaurante era um dos maiores da região e estava sempre cheio de clientes. O sucesso foi tanto que abriram uma segunda sede em outro bairro, administrada por Rafael. Maria mal podia acreditar em como sua vida havia mudado. De uma mulher humilde que mal conseguia sobreviver com o pouco que ganhava, ela se transformara em uma empresária rica e respeitada. Mas, mesmo com todo o sucesso e felicidade,
havia momentos em que o passado voltava à tona. Pensar em Carlos e no que ele havia feito ainda trazia um gosto amargo. Certo dia, enquanto revisava algumas contas do restaurante, Maria se pegou olhando pela janela, perdida em seus pensamentos. Ela estava pensando em Carlos novamente, em como ele havia simplesmente desaparecido, levando todo o dinheiro que ela havia economizado com tanto esforço. Rafael, que estava no escritório ao lado, entrou e percebeu a expressão distante no rosto de Maria. "Está tudo bem, meu amor?" ele perguntou, se aproximando. Maria piscou, voltando ao presente, e sorriu levemente para Rafael. "Sim, só estava pensando..." Ela hesitou, mas decidiu ser honesta. Pensando em Carlos e no que ele fez, Rafael assentiu, compreendendo. Ele sabia que, apesar de tudo o que haviam construído juntos, havia cicatrizes que nunca desapareceriam completamente. "Sei que é difícil esquecer", disse ele, colocando a mão no ombro dela. "Mas olhe onde você está agora. Você construiu tudo isso com sua própria força, sem depender de ninguém. Carlos pode ter te magoado, mas ele não conseguiu destruir quem você é." Maria suspirou e assentiu. "Você tem razão, só que às vezes é difícil não pensar em como as coisas poderiam ter sido diferentes." Rafael a abraçou, oferecendo-lhe conforto. "Eu sei, e você tem todo o direito de se sentir assim. Mas o importante é que você superou isso, encontrou uma nova chance de felicidade. E não estamos sozinhos nessa. Temos nossa família, nossos amigos e tudo o que construímos juntos." Maria sorriu, sentindo o calor do abraço de Rafael. Ele sempre sabia o que dizer para fazê-la sentir-se melhor. "Obrigada, Rafael. Eu realmente sou grata por tudo o que temos." Rafael deu um beijo suave na testa dela. "Eu sou o sortudo, Maria. Você é a mulher mais forte que eu já conheci." Eles se separaram do abraço e Maria voltou a se concentrar nas contas, mas agora com uma sensação de paz. Rafael estava certo. O passado era parte dela, mas não definia quem ela era agora. Ela havia construído uma vida nova, cheia de amor e sucesso, e era isso que importava. No entanto, à noite, quando tudo estava quieto e os filhos já estavam dormindo, Maria às vezes olhava para o teto, os pensamentos voltando para Carlos. Onde ele estaria agora? Ele pensava nela? Sentia algum remorso? Mas essas eram perguntas que ela sabia que provavelmente nunca teriam resposta. E de alguma forma, isso estava bem para ela. Porque no final das contas, ela havia encontrado sua própria felicidade. E isso era o que realmente importava. Maria estava exausta. Além de gerenciar o restaurante, que se tornara um dos mais movimentados da região, ela ainda cuidava dos filhos gêmeos, agora com quase 6 anos. Apesar da ajuda de Rafael, que administrava a outra sede do restaurante, as responsabilidades eram esmagadoras. Maria sabia que precisava de ajuda extra para lidar com a casa e com as crianças. "Rafael, eu acho que precisamos contratar uma babá e uma faxineira", disse ela uma noite, enquanto se sentavam à mesa da cozinha. "Eu mal tenho tempo para descansar, e você também está sempre ocupado com o restaurante." Rafael concordou prontamente, dando um sorriso compreensivo. "Eu estava pensando a mesma coisa, Maria. Devíamos ter feito isso há muito tempo. Vamos procurar alguém de confiança." Depois de algumas entrevistas, Maria contratou 2 mulheres. A babá, que vinha cuidar dos gêmeos durante o dia, e uma faxineira chamada Ana. Ana tinha 30 anos, era muito simpática e fazia seu trabalho de maneira impecável. Desde o início, Maria percebeu que Ana era diferente. Ela era atenciosa e dedicada, e Maria gostava de conversar com ela enquanto ela trabalhava. Maria sempre fazia questão de tratar seus funcionários com respeito e consideração, criando um ambiente amigável e acolhedor. Um dia, enquanto Ana limpava a sala de estar, Maria estava sentada no sofá, analisando os extratos financeiros do restaurante. As finanças estavam boas,
mas era sempre necessário monitorar de perto as despesas e os lucros. Ela aproveitou o momento para puxar conversa com Ana, curiosa para saber mais sobre a vida dela. Ana, você tem filhos? Perguntou Maria, levantando os olhos dos papéis. Ana parou por um momento e sorriu, continuando a passar o pano na mesa. Tenho sim, Dona Maria. 2 filhos, assim como a senhora. Um menino e uma menina. Eles são a minha alegria. Maria sorriu, simpatizando ainda mais com Ana. Ah, que coincidência. Os meus também são um casal. E eles têm quase 6 anos agora. Não é fácil cuidar de 2, não é? Ana riu suavemente e balançou a cabeça. Não é mesmo. Ainda mais porque meu marido e eu estávamos desempregados por um bom tempo. Passamos por muitas dificuldades, sabe? Mas agora com esse emprego, eu consigo ajudar em casa e meus filhos não passam mais necessidade. Maria assentiu, sentindo uma pontada de empatia. Fico feliz que este emprego esteja ajudando, Ana. E eu é que agradeço por você estar aqui. Você é ótima no que faz. Tenho sorte de ter encontrado alguém tão empenhada. Ana sorriu, claramente tocada pelas palavras de Maria. Obrigada, Dona Maria. Significa muito ouvir isso. Os meses passaram e a proximidade de Maria com Ana e os outros funcionários crescia a cada dia. Ela gostava de manter uma relação de amizade e confiança com todos que trabalhavam para ela. Com o aniversário de 6 anos dos gêmeos se aproximando, Maria começou a planejar uma grande festa para comemorar. Queria algo especial para os filhos, um evento que eles se lembrariam por muitos anos. Rafael, eu estava pensando, disse Maria, enquanto preparavam o jantar. Quero fazer uma festa grande para os meninos, contratar um buffet com um bom espaço, convidar bastante gente, principalmente aqueles que têm filhos, para que a festa esteja cheia de crianças. Rafael olhou para Maria com um sorriso de aprovação. Acho uma ótima ideia, amor. Vai ser divertido para os meninos e eles vão adorar ter os amigos por perto. Animada, Maria começou a fazer a lista de convidados. Ela queria incluir parentes, amigos próximos e, claro, seus funcionários. Decidiu convidar Ana pessoalmente, sabendo que seria uma boa oportunidade para Ana e seus filhos se divertirem um pouco. No final do expediente, Maria encontrou Ana na sala de estar limpando os móveis. Ela se aproximou com um sorriso caloroso. Ana, eu gostaria de te convidar para o aniversário dos meus filhos no próximo fim de semana, disse Maria. Você pode trazer seus filhos e quem mais quiser. Vai ser uma festa grande, com bolo, salgadinhos, tudo à vontade. Ana, surpresa e visivelmente emocionada, parou o que estava fazendo e olhou para Maria. Sério, Dona Maria? Nossa, eu ficaria muito feliz de ir. Meus filhos adorariam. Claro, respondeu Maria com entusiasmo. Será uma festa para as crianças se divertirem. Quanto mais, melhor. Ana sorriu, claramente tocada pelo convite. Muito obrigada, Dona Maria. Eu com certeza vou aparecer com meus filhos. Eles vão adorar. Com o tempo, os preparativos para a festa foram tomando forma. Maria contratou um buffet com um ótimo espaço para receber todas as crianças e seus pais. O local estava decorado com balões coloridos e tinha uma área para brincadeiras que certamente seria o ponto alto para os pequenos. No dia da festa, o lugar estava cheio de risos e alegria. As crianças corriam de um lado para o outro, brincando nos escorregadores e pula-pulas montados especialmente para o evento. Os adultos se reuniam em pequenos grupos, conversando e desfrutando dos salgadinhos e doces. Ana chegou com seus filhos e Maria os recebeu com um grande sorriso. Que bom que você veio, Ana, e esses devem ser seus filhos, disse Maria, inclinando-se para cumprimentar as crianças. Sim, esta é a Sofia e este é o Lucas, respondeu Ana com orgulho. Eles estavam muito animados para vir. Maria se agachou na altura das crianças e sorriu. Olá, Sofia. Olá, Lucas. Estão prontos para se divertir? As crianças acenaram timidamente, mas logo se juntaram às outras, atraídas pela animação ao redor.
Eu realmente agradeço o convite, Dona Maria. É uma alegria para eles estar aqui, disse Ana. Fico feliz que vocês tenham vindo, respondeu Maria sinceramente. Vocês fazem parte da nossa família aqui, e é ótimo ver os pequenos se divertindo tanto. Enquanto a festa continuava, Maria observou os filhos brincando e sentiu uma onda de felicidade. O passado ainda a assombrava de vez em quando, mas momentos como este lhe lembravam o quanto ela havia conquistado, o quanto sua vida havia mudado para melhor. Ela olhou para Rafael do outro lado da sala, conversando com alguns amigos, e sorriu. Ele notou e retribuiu o sorriso, levantando seu copo em um brinde silencioso a ela. Alguns minutos depois, Ana se aproximou de Maria com um sorriso no rosto, segurando a mão de um homem que acabara de chegar. Dona Maria, gostaria de apresentar meu marido. Ele acabou de chegar, disse Ana, animada. Este é o Carlos. Quando o homem ao lado de Ana levantou o olhar para cumprimentá-la, o sangue de Maria gelou. Seu rosto ficou pálido como papel. Era ele. Carlos, seu ex-marido, o homem que a abandonara quando ela mais precisava, fugindo com seu dinheiro e deixando-a à beira da morte. Carlos parecia tão chocado quanto Maria. Seus olhos se arregalaram e ele ficou imóvel, a mão ainda estendida no ar, incapaz de disfarçar a surpresa. Começou Carlos, mas Maria não o deixou terminar. Num movimento rápido, ela pegou o copo de refrigerante que estava em sua mão e jogou todo o conteúdo no rosto dele. Ana deu um grito de susto, recuando, sem entender o que estava acontecendo. Golpista! Gritou Maria tremendo de raiva. Agora você vai pagar por tudo que fez, Carlos! Carlos ergueu as mãos, tentando se proteger do ataque repentino, o rosto molhado e a expressão de choque estampada. Maria, por favor, calma. Tentou apaziguar, a voz tensa. Ana, perplexa, olhava de Maria para Carlos, sem saber o que fazer. Ela nunca tinha visto a chefe assim. O que está acontecendo, Dona Maria? Perguntou Ana, sua voz tremendo de medo e confusão. Maria virou-se para Ana, os olhos ainda ardendo de fúria. Você está demitida, Ana! Gritou, sem se importar com quem ouvia. Pegue seus filhos e vá embora daqui! Ana começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Mas eu não fiz nada, balbuciou Ana, desesperada. Maria, sem paciência para explicações, acenou para os seguranças do evento. Expulsem essa mulher e seus filhos e tirem esse homem daqui também, ordenou, apontando para Carlos. Carlos, vendo que a situação estava se agravando rapidamente, tentou argumentar. Maria, por favor, vamos conversar. Mas antes que pudesse continuar, Maria já estava chamando Rafael, que conversava com outros convidados do outro lado do salão. Ao ver a confusão, Rafael veio correndo. O que está acontecendo aqui? Perguntou Rafael, olhando de Maria para Carlos e depois para Ana. Maria apontou para Carlos, a voz cheia de raiva e dor. Esse é Carlos, meu ex-marido, o homem que me abandonou e roubou todo o meu dinheiro. Ele é o marido da Ana. Rafael olhou para Carlos, e então uma expressão de entendimento surgiu em seu rosto. Ele colocou uma mão no ombro de Maria, tentando acalmá-la. Maria, por favor, acalme-se. Vamos resolver isso de outra forma. Não, gritou Maria, interrompendo-o. Eu sei onde você mora agora, Carlos, e você vai pagar por tudo o que fez comigo. Carlos, percebendo que a situação estava saindo de controle, recuou lentamente, tentando se afastar. Eu não sabia que Ana trabalhava para você, Maria. Não sabia mesmo. Mentiroso! Gritou Maria, interrompendo-o novamente. Você sempre foi um mentiroso! A confusão chamava a atenção dos convidados, que começaram a cochichar entre si, formando um círculo em torno da cena. Rafael, percebendo que a situação estava fugindo de controle, olhou para os seguranças. Por favor, acompanhem os dois para fora, disse ele calmamente, mas com firmeza.
Os seguranças se moveram rapidamente, pegando Carlos e Ana pelos braços e começando a conduzi-los para a saída. Ana continuava chorando, enquanto Carlos mantinha o olhar fixo em Maria, seu rosto uma mistura de medo e arrependimento. Maria, por favor. Ele tentou novamente, mas foi cortado pela porta que se fechou atrás dele. Maria, ainda tremendo de raiva, olhou ao redor e viu os rostos confusos dos convidados. Ela respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Vamos agilizar os parabéns, disse ela a Rafael. Quero que esta festa acabe logo. Rafael assentiu, ainda preocupado com o estado emocional de Maria, mas obedeceu. Ele reuniu os convidados e, poucos minutos depois, cantaram parabéns para os gêmeos, que, apesar da confusão, estavam animados e felizes. No entanto, Maria mal conseguia se concentrar na alegria dos filhos, sua mente estava cheia de planos de vingança. Quando a festa finalmente terminou, Maria se despediu rapidamente dos convidados, agradecendo pela presença de forma mecânica. Assim que o último convidado saiu, ela voltou para casa com Rafael e os filhos. De volta ao lar, Maria foi direto para o quarto, fechou a porta e se jogou na cama, começando a chorar de raiva e frustração. Rafael entrou logo atrás, sentando-se ao lado dela. Maria, eu sei que isso é difícil, começou ele com a voz suave, mas precisamos pensar com calma. Calma! Ela retrucou, levantando a cabeça e encarando-o com os olhos vermelhos de chorar. Você não entende, Rafael? Ele destruiu a minha vida. E agora ele aparece aqui como se nada tivesse acontecido. Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu entendo, amor. Entendo mesmo. Mas a raiva não vai te levar a lugar nenhum. Precisamos pensar em como agir de forma sensata. Sensata? Maria se levantou, interrompendo-o. Não há nada de sensato nisso, Rafael. Eu vou fazer com que ele pague por tudo. Rafael viu que não conseguiria acalmá-la. Ele nunca tinha visto Maria assim antes, tão tomada pela raiva. Ele sabia que precisava ser paciente, mas também estava preocupado com o que ela poderia fazer. Eu só quero que você saiba que estou aqui para te apoiar, Maria. Qualquer coisa que você decidir, eu estou ao seu lado. Maria olhou para Rafael, ainda tremendo de raiva, mas com uma sombra de gratidão nos olhos. Obrigada, Rafael, disse ela, respirando fundo. Mas agora eu preciso pensar em um plano. Ele não vai escapar dessa vez. Eu vou fazer ele pagar, custe o que custar. Rafael assentiu, preocupado, mas respeitando o espaço dela. Ele saiu do quarto, deixando Maria sozinha com seus pensamentos. Ela sentou-se na beira da cama, olhando para a parede, o cérebro trabalhando a mil, formulando o que faria a seguir. A imagem de Carlos, assustado e vulnerável, aparecia repetidamente em sua mente, alimentando sua determinação de se vingar. Ela não sabia exatamente como, mas uma coisa era certa. Carlos não sairia impune. Determinada a se vingar de Carlos, Maria não perdeu tempo. Sabendo o endereço de Ana, ela contratou um detetive particular para seguir Carlos e descobrir mais sobre sua nova vida. Em pouco tempo, o detetive trouxe informações detalhadas sobre onde Carlos trabalhava, quem eram seus novos amigos e até mesmo os lugares que frequentava. Maria aproveitou essas informações para traçar seu plano de vingança. Primeiro, ela enviou cartas para a chefia de Carlos, revelando o passado criminoso dele. Não satisfeita com apenas enviar cartas, Maria foi pessoalmente ao trabalho de Carlos, conversou com seus superiores e apresentou provas dos processos criminais que ele enfrentava. A chefia de Carlos, preocupada com a reputação da empresa, não hesitou em demiti-lo. Mas isso não era suficiente para Maria. Ela queria mais. Determinada a arruinar a vida de Carlos, Maria entrou em contato com o dono da casa onde Carlos vivia com Ana e seus filhos. Ela fez uma oferta generosa para comprar a casa à vista, uma quantia que o proprietário não pôde recusar. Assim que a transação foi finalizada, Carlos e sua família foram despejados, sem ter para onde ir.
Maria se sentiu satisfeita por um breve momento, acreditando que finalmente estava conseguindo a vingança que tanto desejava. No entanto, Rafael, observando as ações de sua esposa, estava profundamente preocupado. Ele sabia que a raiva de Maria estava saindo do controle. "Maria, precisamos conversar", disse Rafael uma noite com um tom sério. "Eu não te reconheço mais. Você está cega de raiva. Comprar a casa deles? Isso foi uma loucura." Maria bufou, cruzando os braços defensivamente. "Rafael, eu tinha condições de comprar a casa. Agora eu sou rica. Posso fazer o que quiser com o meu dinheiro." Rafael suspirou profundamente, visivelmente decepcionado. "Ser rica não te faz melhor, Maria. Você está se perdendo. E o que você fez com Ana e as crianças? Eles não têm culpa do que o Carlos fez. Você está fazendo pessoas inocentes sofrerem por causa da sua vingança." As palavras de Rafael atingiram Maria como um golpe. Ela ficou em silêncio, pensando no que ele havia dito. No fundo, sabia que ele tinha razão sobre Ana. Sentia um arrependimento amargo por como agiu com ela no dia da festa. No entanto, quando se tratava de Carlos, ela não sentia remorso algum. Eu prometo que vou tentar mudar", disse Maria finalmente, a voz um pouco hesitante. "Eu sei que talvez tenha exagerado com Ana, mas com o Carlos, eu não posso deixar isso passar." Rafael assentiu, embora ainda houvesse preocupação em seu olhar. "Espero que sim, Maria. Espero que você não se perca nesse caminho." Decidida a reparar parte do dano que havia causado, Maria quis visitar Ana para se desculpar. Mas ela não fazia ideia de onde Ana estava agora. Foi então que ela pensou no detetive. Ele poderia ter rastreado o paradeiro de Ana também. Com o endereço em mãos, Maria dirigiu até o novo local onde Ana e os filhos estavam morando. Era um conjunto de kitnetes simples, e o estado precário do lugar era evidente. As paredes estavam descascadas e o cheiro de mofo pairava no ar. Ao bater na porta, Maria sentiu um nó na garganta. Quando Ana abriu a porta e viu Maria parada ali, seu rosto endureceu imediatamente. "O que você quer?" perguntou Ana, a voz carregada de desconfiança e raiva. Maria engoliu em seco, sentindo o peso do arrependimento. "Ana, eu vim me desculpar. Eu sei que o que fiz foi terrível e injusto. Eu não estava pensando claramente." Ana tentou fechar a porta na cara de Maria, mas ela colocou o pé na porta, insistindo. "Por favor, me deixe explicar." Antes que Ana pudesse responder, um dos filhos dela apareceu na porta. Ele estava pálido, visivelmente magro, e seu olhar era de cansaço. Maria sentiu um aperto no coração. Ela sabia que tinha contribuído para aquela situação. A culpa era como uma pedra pesada sobre seu peito. Ele está doente", disse Ana, sua voz agora mais suave, mas ainda com uma ponta de dor. "Desde que fomos despejados, as coisas só pioraram." Maria respirou fundo, tentando controlar suas emoções. "Ana, eu não sabia que Carlos estava com você. Quando o vi, eu perdi o controle. Eu agi por raiva, mas agora vejo que não pensei nas consequências para você e seus filhos. Carlos me abandonou quando eu estava à beira da morte. E quando o vi ali..." Maria parou, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. "Eu só quero ajudar agora. De verdade." Ana olhou para ela, desconfiada, mas também exausta demais para discutir. "Ajudar? Como você pretende fazer isso?" perguntou, cruzando os braços. Maria enxugou as lágrimas e respirou fundo. "Eu consegui um emprego para você. Um lugar que paga bem e oferece creche para as crianças. E vou pagar pelo tratamento de saúde deles. Eu quero fazer o que puder para reparar o que fiz." Ana ficou em silêncio por um longo momento, claramente lutando contra as emoções. Finalmente, ela assentiu, a expressão no rosto suavizando um pouco. "Se você realmente quer ajudar, Maria, eu aceito. Não por mim,
mas pelos meus filhos. Eles não merecem sofrer mais do que já estão sofrendo. Maria sentiu um alívio súbito, misturado com a culpa persistente. Eu prometo, Ana, vou fazer o que puder para ajudar vocês. Ana deu um leve aceno com a cabeça, ainda mantendo um ar de cautela, mas Maria viu uma faísca de esperança nos olhos dela. Com a promessa feita, Maria deu as costas e começou a se afastar. Enquanto caminhava de volta para o carro, sua mente voltou a Carlos. Embora tivesse começado a reparar os danos causados a Ana, ela ainda não sabia o que fazer com ele. Os dias passaram, e Maria tentou deixar o passado para trás. A raiva que sentia por Carlos ainda era intensa, mas ela sabia que precisava seguir em frente. Rafael era seu porto seguro, o homem que a apoiara em seus piores momentos, e seus filhos eram sua alegria e esperança. Ela não queria que seu casamento fosse prejudicado por sentimentos amargos que pertenciam ao passado. Ela se esforçava para focar no presente, na felicidade que havia construído com sua nova família. Meses se passaram, e Ana e seus filhos começaram a florescer novamente. Com o novo emprego e a ajuda financeira de Maria, a vida deles estava finalmente entrando nos eixos. Devagar, Maria conseguia se esquecer de Carlos. Ela se dedicava ao restaurante, ao seu casamento e os filhos, preenchendo seus dias com amor e trabalho. No entanto, o passado sempre encontra uma maneira de ressurgir. Um dia, Maria recebeu uma ligação inesperada de seu advogado. Sua voz era séria, e ele foi direto ao ponto. Maria, eu preciso te informar que Carlos foi preso, mas não foi pelo que ele fez a você. Maria sentiu seu coração disparar, uma mistura de emoções confusas passando por sua mente. Preso? Como assim? Perguntou ela, segurando o telefone com força. Ele foi pego tentando roubar. Durante a abordagem, a polícia verificou seu histórico criminal e encontrou o processo referente ao dinheiro que ele retirou de você. Agora, ele vai pagar por isso também. Maria ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Parte dela sentiu um alívio, uma sensação de justiça finalmente sendo feita. Mas outra parte queria encerrar essa história de uma vez por todas. Ela decidiu que precisava ver Carlos pessoalmente. No dia seguinte, Maria foi ao presídio. Quando entrou na sala de visitas, encontrou Carlos do outro lado do vidro, sentado de cabeça baixa. Quando ele a viu, levantou o olhar e Maria notou a expressão abatida em seu rosto. Então você finalmente conseguiu destruir tudo na minha vida, Maria, disse Carlos, sua voz baixa e amarga. Maria o encarou, os olhos firmes e determinados. Eu? Não fui eu que destruí sua vida, Carlos. Você fez isso sozinho, respondeu ela. Fiquei sabendo que tentou pegar o dinheiro de Ana. Você realmente não tem limites, não é? Carlos suspirou profundamente, seu olhar se voltando para o chão. Eu estava sem nada, Maria, sem dinheiro, sem trabalho. Tentei pegar o dinheiro de Ana, mas ela foi mais esperta que eu. Denunciou e conseguiu o dinheiro de volta. Maria balançou a cabeça, incrédula. Aquele dinheiro foi meu. Eu dei para ela para cuidar dos filhos, seus filhos. E você, sem amor nem por eles, tentou tirar o que era para o bem deles. Carlos abaixou a cabeça ainda mais, seu rosto demonstrando vergonha. Eu sei, eu fiz muitas coisas erradas. A você, a Ana, a todos. Eu não sei mais quem eu sou. Maria sentiu um misto de desprezo e tristeza. Ela sabia que era tarde demais para ele, mas ainda assim, ouvir suas palavras lhe trazia uma sensação estranha. Você vai cumprir sua pena, Carlos. Infelizmente você não vai ficar preso por muito tempo. Apenas 2 anos. Mas pelo menos por um tempo, você pagará pelo que fez. Carlos começou a chorar, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Estou feliz que você se curou da sua doença, disse ele ainda de cabeça baixa. Não fui capaz de te ajudar quando você mais precisava. Falhei como homem, como marido, como ser humano.
Maria manteve o olhar firme. Não graças a você. E não acredito em suas palavras. Não sei se você realmente se arrependeu ou se está apenas lamentando sua situação atual. Carlos foi julgado e condenado a 2 anos de prisão. Durante seu tempo na prisão, ele passou por vários psicólogos e foi diagnosticado com psicopatia. Os médicos explicaram que ele não possuía emoções reais e via as pessoas ao seu redor como objetos, ferramentas para alcançar seus próprios objetivos. Isso explicava tanto do que ele tinha feito tanto a ela quanto a Ana. Enquanto Carlos começava sua sentença, Maria finalmente sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Ela olhou para Rafael, que estava sempre ao seu lado, e para seus filhos, que brincavam alegremente no quintal. Sentiu uma onda de gratidão inundá-la. Ela sabia que, apesar de todo o sofrimento que passara, agora estava exatamente onde deveria estar. Sua vida estava finalmente em paz. Ela podia seguir em frente com a certeza de que havia feito o que podia para corrigir os erros e proteger aqueles que amava. E, acima de tudo, sabia que era feliz e plena, cercada por sua família e pelo amor que eles compartilhavam. Rafael se aproximou, abraçando-a por trás. "Está tudo bem, amor?" Ele perguntou suavemente. Maria sorriu, sentindo o calor e a segurança dos braços dele ao redor dela. "Está sim, Rafael. Agora, finalmente, tudo está bem." Ela sabia que o caminho para a paz tinha sido longo e cheio de obstáculos, mas estava disposta a seguir em frente, deixando o passado no lugar que ele merecia estar, para trás. Carlos poderia ter sido uma sombra em sua vida, mas ela não permitiria que ele fosse mais do que isso. Olhando para o futuro, Maria sabia que estava no caminho certo.